Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando e daqui 2 minutinhos a gente já vai começar nossa reunião. Estamos falando sobre personalidade, é um assunto bem amplo, né? Mas vamos discorrer um pouco mais hoje. Vai se achegando aí, vai se acomodando, né? Se você quiser pegar uma Bíblia, talvez a gente vai ler poucos textos, né, da Bíblia. Mas se quiser pegar um papel para você anotar alguma coisa, e aproveita e compartilha aí com uns 2 ou 3 amigos, né, para que mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso bate-papo, à nossa conversa, para que mais pessoas sejam edificadas, para que mais pessoas sejam instruídas, né? Estamos aqui debaixo da direção do Espírito Santo, então eu creio que o Espírito Santo tem muita coisa para nos ensinar hoje. Tá? Vai se achegando aí, se acomodando. Se você estiver na sua casa, você já pega um copo de suco. Tem uns que gostam de tomar um cafezinho, né? Agora já é quase a hora do jantar, né? Pegar seu jantar, mas deixa ligado aí para você estar nos acompanhando. Eu não peguei meu notebook. Eu pego. Não, eu ia pegar só pra... Eu pego, mas Pode desplugar tudo o que tiver em USB lá. Só traz só o notebook. Tá lá na cozinha. Amós fugiu da minha Bíblia. Tá me desligado? acho que eu apertei ele. Desligou. Vou deixar marcadinho aqui. Vamos lá. Nós começamos a falar algumas semanas sobre a personalidade, a dinâmica da personalidade, a formação da personalidade, né? Falamos sobre temperamentos, algumas coisas nesse sentido. Hoje eu gostaria de falar sobre as paredes que nós construímos nos nossos corações para proteger as nossas emoções. Tá? Essas paredes, é lógico que elas não são construídas voluntariamente, a pessoa não pensa para isso, mas é por conta de todo o processo de vida que ela tem, ela acaba levantando um muro de proteção, levantando ali uma parede para se proteger. Por quê? Porque ela foi ferida, porque ela foi agredida, porque ela foi abandonada, porque ela foi rejeitada, porque ela é carente. E às vezes até no subconsciente ela começa a construir esses muros de proteção, né? Essas trincheiras de proteção, para que ninguém mais fira as suas emoções. Veja só, quando nós falamos de personalidade, a personalidade ela é formada muito pela influência dos modelos de autoridade que nós temos sobre as nossas vidas. O primeiro modelo de autoridade que todo ser humano tem são os pais. E quando existe a ausência da participação desses pais no desenvolvimento da criança, né, isso começa a causar um certo déficit.
isso começa a trazer uma certa carência. Por quê? Porque todos nós, em primeiro lugar, o ser humano ele é gerado a partir do encontro de duas pessoas. E por conta do amor dessas duas pessoas, homem e mulher, por conta do amor e do encontro desses dois, do relacionamento desses dois, é gerado um ser. Esse ser, ele é gerado em amor. E quando ele é recebido em amor. Pelo menos na maioria dos casos. Tá? Sei que tem alguns casos que não são gerados, frutos de estupro, fruto de violência e uma série de coisas. Mas vamos falar na maioria. Gerado em amor, quando a mulher está ali grávida, ela fica toda numa expectativa, o marido também, a família fica numa expectativa para receber aquela criança, e recebe aquela criança em amor e começa a demonstrar amor. Algumas pessoas geradas em amor, recebidas em amor, passa um espaço de tempo, às vezes acontece de um dos modelos de autoridade, ou o pai ou a mãe, abandonar. Às vezes por conta de um divórcio, de uma separação, ou mesmo do falecimento de um deles. E por conta dessa ausência, começa a desenvolver nessa criança, que deveria ser amada, deveria receber amor, começa a desenvolver um déficit de amor. Falta de amor. Isso, quando acontece no abandono, na rejeição, isso começa a gerar feridas, né? E aí algumas pessoas vão começar a mostrar, a exteriorizar essa ferida, essa carência, essa rejeição, mais lá na frente, fase da adolescência para a juventude, alguns até na fase adulta, tá? E a pessoa ela começa a se sentir profundamente sem valor, com pouco ou sem valor algum. Por quê? Porque o maior valor que o ser humano tem é o amor. E se faltou isso no desenvolvimento dessa criança, lá na frente, isso vai causar alguma consequência. Por conta disso, algumas pessoas tentam preencher esse déficit de amor com algumas coisas. Existe o vazio, que deveria ter sido preenchido com amor, mas não foi. Houve a rejeição, houve a carência, houve o abandono. Essa pessoa agora ela está com déficit. Ela deveria ter um tanto de amor e ela não tem. Ela teve amor talvez só da mãe, ou talvez só do pai, ou talvez dos avós, mas não teve de algum modelo de autoridade ali. E ela começa a tentar preencher esse vazio. Alguns tentam preencher com as drogas, outros tentam preencher com vícios, prostituição, dinheiro, enfim, uma série de situações. Agora, a situação mais grave que a gente começa a identificar, que realmente marca o emocional da pessoa, é quando ela tenta equilibrar esse déficit de amor, essa falta de amor, com um crédito de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é uma cobiça que o ser humano tem por bens materiais ou por desejos sensuais. Então a pessoa ela tem um déficit de amor, ela tem uma carência de amor, ela foi abandonada, rejeitada, ela às vezes teve até a presença dos pais ali, mas os pais só tiveram uma presença física, mas não tiveram uma presença moral, não demonstraram carinho, afeto, amor para aquela criança, ou às vezes abandonaram mesmo, e essa criança cresceu com esse déficit. Quando ela chega ali na adolescência, na juventude, ela tenta suprir esse déficit com concupiscência. Como que isso acontece? O filho, ele não foi amado dentro de casa, então ele vai para o mundo. E ele vai buscar esse amor que ele não recebeu dentro de casa lá fora. Só que lá fora o mundo é mau. Ele vai encontrar pessoas que às vezes ele vai até confiar, ele vai achar que aquele amor que faltou dos pais, ele pode encontrar ali naquela pessoa, só que talvez aquela pessoa também é carente. Aquela pessoa também foi ferida. E aquela pessoa agora, ela vai, ao invés de demonstrar amor, de transferir amor, às vezes ela vai extrapolar o limite e vai começar a entrar em um abuso daquele adolescente ou daquele jovem. É como
Aquela jovem que, por exemplo, ela sai à noite com uma roupa super sensual, super chamativa. Qual que é o grito dela? Qual que é o grito de socorro dela? Por favor, olhem para mim, me amem, porque eu não recebi amor lá dentro de casa. E quando é a ausência do amor, principalmente paterno, aí se torna um pouco mais crônica essa situação, porque ela vai buscar esse amor que ela não recebeu do pai em um outro homem. E esse homem, ele não quer demonstrar amor para ela, ele quer usá-la, principalmente na área sexual. E é onde entra a concupiscência. E aí, ao invés de suprir esse déficit de amor, esse déficit, ele só aumenta. Essa carência só aumenta. Ela não recebeu do pai, tenta buscar em outro homem. Esse homem, ele não está ali para suprir, porque ele não tem aquilo que ela precisa, que era o amor paterno. Mas como ele vê essa jovem vulnerável, o que ele faz? Ele aproveita. E o que ele quer? Somente sexo. Somente usar aquela jovem. E aquela carência que ela tinha, que agora ela tentou suprir nessa pessoa que ela encontrou, essa carência só vai aumentar. Consegue entender? Tudo isso está formando a personalidade da pessoa. Agora ela foi abusada, agora ela foi usada. Talvez ela não se sinta abusada, mas ela se sinta usada, porque não supriu o seu amor. Então ela começa agora a tentar construir ali alguns muros para se proteger, para não ser mais agredida. E quando isso acontece, quando já existiu a ausência do amor do modelo de autoridade, do pai, e o próximo homem que ela encontrou apenas usou-a, esse é o verdadeiro assassinato de Deus dentro do coração dessa pessoa. Quando você chega para essa pessoa e fala que Deus é pai, ela automaticamente vai lembrar do pai que a abandonou. Quando você fala que Deus é amor, quando ela buscou amor em outra pessoa, essa pessoa só usou, só aproveitou dela. Então para ela, Deus morreu. Não, Deus é amor, Deus é pai. Ela vai se lembrar, ela vai buscar no seu subconsciente o que aconteceu com ela quando ela teve relacionamento com o pai, quando ela tentou buscar amor. E ela vai se lembrar das feridas que foram geradas. Então para ela, se Deus é isso que ela passou, então ela não quer esse Deus. Veja só como que a nossa personalidade ela é atacada constantemente. E eu preciso abrir esse parênteses aqui. O diabo não vai deixar você ser suprido no seu amor, principalmente quando você busca em lugares ou em pessoas erradas. O diabo ele vai preparar pessoas para, quanto mais ele te ferir, melhor para ele, porque mais ferido, por mais ferido que você esteja, quanto mais ferido você estiver, mais longe você está de Deus. Então ele prepara toda uma artimanha, prepara toda uma cama, um ambiente, um encontro, situações que a pessoa acha que para ela está tudo bem. Ela está fora agora da proteção do lar, ela saiu para o mundo, ela saiu para a vida para tentar suprir o amor que ela não recebeu. E o diabo prepara tudo. Eu estou falando na área sexual, que é a área mais atacada, porque se você quer acabar com a personalidade, você quer matar a identidade de uma pessoa, é você submetê-la a um abuso na área sexual. A pessoa ela perde a identidade. Ela fica no escuro, sem saber quem ela realmente é. É lógico que existem outras áreas. Da mesma forma que eu estou falando da área sexual, da área do amor que essa jovem tenta buscar, eu posso pegar um jovem, um filho, que não teve o amor e ele tenta buscar esse amor no mundo com os amigos. E aí esses amigos oferecem para ele uma alegria que na verdade ela é passageira, ela não é permanente. Não, ó, vem aqui, eu tenho algo aqui que vai deixar você mais tranquilo. Ó, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você, nós somos parceiro e tal. E aí oferece uma droga, oferece uma bebida e a pessoa ela cai nesse mundo
dos vícios, tentando suprir um vazio que tinha no coração através de coisas supérfluas, coisas secundárias, que na verdade só vão abrir mais essa ferida que já está no coração dela. Alguns vão para o dinheiro, achando que o dinheiro vai suprir isso. Outros vão para posições, status. Não, se eu conseguir aquela posição naquela empresa, e aí ele atropela todo mundo para chegar naquele local. Mas por quê? Porque ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado, ele quer ser reconhecido. Muitas pessoas feridas, muitas pessoas feridas. Pessoas que tentam comprar o amor através do dinheiro, através de uma posição, através do reconhecimento, talvez na turma. Percebe como que é sorrateiro? E a personalidade vai sendo massacrada. A personalidade que inicialmente Deus gostaria que tivéssemos, uma personalidade firme, uma identidade firmada em Cristo, o caráter de Cristo para expandir o reino dele sobre essa terra, para propagar a verdade de Deus sobre essa terra, agora está ferida, machucada, e o ferido, o que ele faz? Ele fere. Ele começa a distribuir a ferida dele para quem estiver ao seu redor. E essa pessoa, ela inconscientemente, ela começa a construir muros de proteção sobre a sua vida, né? E como eu falei a semana passada, nós íamos falar sobre o diagrama das muralhas, né? As muralhas que as pessoas constroem nos seus corações para tentar se proteger, para tentar se resguardar, para não ser mais ferido, para não ser mais ferida, né? Então tem dois lados dessas muralhas. Tem o lado da autorrejeição e o lado da rebelião. Hoje nós vamos falar sobre o lado da autorrejeição. Essa pessoa carente, vazio no coração, carente de amor, tentou buscar amor em outras coisas que não é Deus, não vai encontrar, vai ficar mais ferida. E a matemática é simples. Você menos amor é igual a quê? Todos nós somos carentes de amor. Todos nós precisamos de amor. Mas você, eu, menos amor é igual a... Pensa aí. A pessoa ela vai se sentir totalmente desvalorizada. Eu não sou ninguém. Eu, menos amor, não sou ninguém. Sou um zero à esquerda. Ninguém gosta de mim. Ninguém me reconhece. Ninguém quer ter a minha amizade. E aí ela começa um processo de autorrejeição. Ela começa a se rejeitar. Autorrejeição. Veja só, um dos primeiros passos em direção à cura dessa pessoa é ela se perdoar. Ela entender que ela não é a pior pessoa da face da terra. Que existe um Deus que antes dela chegar no ventre da mãe dela, esse Deus escolheu ela. Como diz em Efésios, no capítulo de número 1. Eu quero ler esse texto aqui para ficar bem gravado. Talvez você esteja passando por essa situação, ou você conhece alguém que esteja passando por essa situação, que esteja se auto-rejeitando, esteja tentando até o suicídio, esteja com autopiedade, com autocomiseração, uma série de comportamentos. Por quê? Porque ela se sente a pior pessoa do mundo. Foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe, ou foi abandonada pelos dois, ou perdeu os dois, enfim... Ela se sente totalmente sem valor. Por quê? Porque ela está focando do momento que ela foi gerada no ventre. Mas olha só o que diz em Efésios no capítulo 1, o verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus escolheu você antes de você chegar ao ventre da sua mãe. Ele já tinha te escolhido no coração dele. Já era um propósito de Deus
você ser santo e irrepreensível, você ser uma pessoa separada, você ser uma pessoa em que ninguém poderia acusar de nada, irrepreensível, ninguém poderia te repreender. Por quê? Porque você já foi escolhido para ter uma vida alinhada com Deus, em santidade, em pureza. Deus te escolheu antes de chegar no ventre da sua mãe. Então, quando você pensar, mas minha mãe fez isso, meu pai fez isso, Deus me escolheu antes. Essa pessoa ela precisa entender que ela precisa se perdoar, que tudo isso que ela passou, na verdade, não tem a ver com o propósito que Deus tinha para a vida dela. Consegue entender? E aí essa pessoa, veja só, esse é o passo para a cura, mas vamos falar sobre o diagnóstico primeiro. Porque quando nós entendemos o problema, nós sabemos lidar melhor com ele, nós sabemos lidar melhor com a situação. Veja só, o lado da autorrejeição. Nós já temos visto como Deus retratou, né, o texto que eu li na semana retrasada lá em Amós, no capítulo 7. Amós, capítulo 7, verso 7, diz assim, ó: mostrou-me também assim, o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu, Amós? Deus falando com o profeta Amós, tá? Amós respondeu: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. O que Deus estava falando? Que a vida daquele povo, Deus colocou um prumo para ver se aquele povo estava alinhado com ele. Prumo é um instrumento que o construtor usa para levantar paredes, para a parede ficar alinhada. Um muro, talvez vai fazer um muro, para ficar alinhado, para não ficar torto. Porque se você começa a construir um muro sem o prumo e ele começa a entortar, qual que é a tendência dele? Ele vai cair. Uma hora ou outra ele vai cair. Então Deus passou um prumo no povo de Israel e ele viu que o povo estava totalmente torto. Povo idólatra, rebelde, caindo em pecado. E Deus falou assim: eu vou colocar um prumo e eu nunca mais vou passar por ele. Por quê? Porque esse povo ele precisa crescer, ele precisa construir a sua vida de acordo com o prumo que eu coloquei, alinhado comigo. Qual que é o prumo de Deus? É a palavra. É a palavra de Deus, esse é o prumo. A minha vida precisa estar alinhada com Deus de acordo com a palavra. Então Deus colocou um prumo. Aqui como nós vimos, né, que ele retratou em Amós, ele viu a figura do povo como sendo uma parede fora de linha. O povo estava totalmente fora de linha. E aí a pergunta que eu faço para você é essa: como está a sua vida comparada com a palavra de Deus? Ela está alinhada ou não? E talvez aí você já comece a entender porque você passou por muitas coisas. Porque está desalinhado com a palavra. Porque a vida alinhada com a palavra de Deus, ela é uma vida abundante, é uma vida próspera, é uma vida saudável. E se tem alguma área da sua vida que não está dessa forma, que você está sobrevivendo e não vivendo em abundância, ou até mesmo alguma área que esteja morta, com certeza a palavra de Deus não está fazendo parte dessa área. Você precisa voltar urgentemente para a palavra de Deus. Foi isso que Deus falou para Amós. Esse povo está sofrendo por quê? Porque eles não estão alinhados comigo. Talvez você tenha passado por um processo de rejeição, de abandono. Talvez seu coração esteja vazio por falta desse amor que você deveria receber, do modelo de autoridade que você teve na sua casa e por conta da ausência ou abandono, alguma coisa você não teve. E você tentou preencher esse vazio em outras áreas do mundo e não conseguiu. E hoje você está sofrendo, você não sabe para onde correr. E talvez você não esteja nem querendo ouvir a palavra Deus. Porque, como eu disse, às vezes alguém falou: Deus é amor, e você se lembrou. Deus é pai, você se lembrou do pai que te abandonou, você se lembrou da pessoa que te abusou. Mas veja só, Deus não é essas pessoas que abusaram de você. Deus não é o pai que abandonou você. Muito pelo contrário. Na palavra diz que, ainda que uma mãe abandone o filho que ainda mama, eu, o Senhor, nunca vos abandonarei. Deus não abandona ninguém. Deus ama, Deus protege, Deus guarda. Nós nos perdemos por conta das nossas escolhas e das nossas decisões. Consegue entender isso? E veja só, tudo que foge desse prumo de Deus, Deus tem um prumo.
a palavra dele, um prumo, para que a minha vida seja construída alinhada com aquilo que ele tem para mim e não torta. Deus tem um prumo. O que foge do prumo de Deus tem grande chance de trazer consequências graves para as nossas vidas, principalmente na área psicológica, como nós estamos falando de personalidade. Ninguém quer isso para a sua vida. Ninguém sonha isso. Não é que a pessoa vai acordar e vai falar assim, eu quero construir uma vida totalmente longe de Deus, eu quero ter uma vida... Não é isso. E Deus também não quer isso. Mas por conta dos acontecimentos, dos padrões familiares, dos relacionamentos, dos abusos, isso vai maculando a nossa vida, isso vai nos ferindo, vai nos machucando, vai trazendo consequências. Só que eu tenho uma boa notícia para você, o Evangelho é boas novas, boa notícia. Jesus veio para restaurar tudo isso. Jesus veio para trazer cura nesse coração que está ferido, no seu coração que está ferido, Jesus pode trazer cura. Jesus ele veio, viveu nessa terra alinhado com o Pai. Só que além de ele viver alinhado com o Pai, não ter pecado, ele pegou o meu e o seu pecado. Talvez você esteja nessa situação por conta de escolhas, de decisões, até pecaminosas, ligadas ao pecado. Por isso que você esteja nessa situação. Mas Jesus veio e pegou esse pecado, tomou sobre ele e cravou lá naquela cruz. E esse pecado já não está mais sobre a sua vida. A partir do momento que você decide ter uma vida agora com Cristo. E gradativamente, processualmente, ele vai começar a curar essas feridas no seu coração. Ele vai começar a derrubar essas muralhas que você construiu para se proteger. Porque nós não precisamos nos proteger de Jesus. Porque ele é amor, ele morreu por nós, ele nos ama. Consegue entender o caminho que você precisa trilhar? Às vezes padrões familiares. Você sofreu com os pais, com os avós, com uma série de situações, abandono, carência, abuso, violência, estupro, pedofilia, uma série de coisas. Está marcado, não foi apagado. E Jesus, ele não vai trazer amnésia, você vai se lembrar. Mas ele quer trazer cura. Ele quer que essas feridas estejam cicatrizadas. Porque cicatrizadas não vão causar dor. Você vai se lembrar, mas sem dor. Por quê? Porque Jesus curou. Olha só. Quando nós falamos sobre a personalidade humana, as rejeições que elas acontecem de uma forma prolongada, elas podem proporcionar uma severa distorção psicológica na vida de uma pessoa, na personalidade de uma pessoa. Essas rejeições prolongadas, por muito tempo a pessoa foi submetida à rejeição, ela foi rejeitada pelos pais, ela foi rejeitada pela sociedade, ela foi rejeitada às vezes arrumou um namorado, foi rejeitada, arrumou uma namorada, foi rejeitado no emprego, uma série de rejeições. Isso de uma forma prolongada pode causar distorções crônicas na vida psicológica de uma pessoa, afeta a sua personalidade e só Jesus pode restaurar isso. Agora vamos analisar aqui as distorções em um estudo. Vamos pegar essas distorções como se fosse uma construção, tijolo por tijolo. Essas distorções elas têm 3 áreas básicas da personalidade humana. Pode acontecer nas emoções, nos pensamentos e no espírito. Essas distorções que afetam a vida da pessoa por conta das rejeições podem afetar as emoções, os pensamentos e o espiritual da pessoa. E hoje nós vamos falar, como eu coloquei no título, sobre as emoções apenas. Paredes de proteção das nossas emoções. As nossas emoções, elas possuem, eu vou colocar nesses termos para a gente entender, 5 tijolos que nós pegamos ali para construir essa parede de proteção. O primeiro tijolo que a gente pega para construir essa parede de proteção é a tristeza. E como eu disse, não é que você vai pegar a tristeza para você e vai trazer... Não, isso é no subconsciente, não é voluntariamente, a pessoa não quer isso, ela quer viver feliz, ela quer ser alegre.
Mas por conta das feridas, por conta das consequências, a tristeza começa a fazer parte da vida dela. Sorrateiramente, ela não está nem percebendo. Às vezes ela não está nem se reconhecendo. As pessoas olham de fora e falam, nossa, como que fulano está triste? Nossa, como que fulana está triste? Ela não está percebendo, mas a tristeza já faz parte dessa construção da parede do coração dela. É sorrateiro. Nós tomaremos cada tijolo aqui, né, construído, representando um bloqueio ao desenvolvimento da personalidade planejada por Deus. Cada tijolo que nós colocarmos nas nossas emoções vai ser um bloqueio para que nós não alcancemos a personalidade que Deus quer para nós. Ao identificarmos essas características, né, em nós vamos adquirir chaves para mudança. Só quando nós identificarmos isso, o problema, é que nós vamos saber lidar com o problema para resolver o problema. Mas primeiro nós precisamos identificar o problema. Veja só, primeiro tijolo, para construir esse muro de proteção, essa parede de proteção. A primeira característica é a tristeza. E nós podemos definir tristeza como uma infelicidade, uma dor que causa melancolia, um abatimento. E muitas vezes nossas emoções, veja só, nossas emoções, elas podem camuflar, elas podem obscurecer a nossa personalidade, apagando quem na realidade nós somos. Por conta das nossas emoções, por conta dessa tristeza, a nossa personalidade é afetada e às vezes nós apagamos, nós escondemos quem nós realmente somos. Não é difícil você entender isso. A maioria, olha, nós estávamos fazendo um estudo sobre pessoas que se suicidaram e que deixaram mensagens na internet. Incrível como que meia hora antes do suicídio, a pessoa ela tira uma selfie toda sorridente. Mais de 60%. Um sorriso, uma selfie e daqui meia hora ela se suicida. Caramba, cadê aquela alegria? A tristeza obscureceu a sua personalidade e escondeu quem ela realmente era. Ela não se mostrou na rede social quem ela era. Ninguém conhecia o coração dela. Ninguém conhecia o pensamento dela. Porque ela vem de processos de rejeição, processos de um assassinato da sua personalidade. As suas emoções foram afetadas. Ela foi rejeitada, ela foi abandonada. A tristeza tomou conta dela e ela chegou ao cúmulo, ao estado crônico de cometer o suicídio. Percebe como que é grave e importante nós identificarmos isso na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma fuga deste lugar, para que nós fujamos desse lugar e não tem cura a não ser nos braços de Jesus, nos caminhos de Jesus, na palavra de Jesus. Pessoas podem normalmente estarem tristes por um breve período de tempo, por exemplo. É normal você ter uma tristeza, mas por um breve período de tempo. Às vezes você perdeu alguém, às vezes perdeu um emprego, às vezes está triste por alguma coisa, uma enfermidade. Mas, veja só, quando alguém se torna triste repetidamente e por um longo período de tempo, pera lá, aí alguma coisa está sinalizando que não está correto na vida da pessoa. Um estado crônico de mágoa na vida da pessoa pode estar se instalando. E esse estado crônico começa a se exteriorizar através do quê? Através daquela tristeza. A pessoa ficava triste, sei lá, por algum acontecimento que chateou ela. Mas agora, 7 dias na semana, 3, 4 dias ela está triste, alguma coisa está errada. Repetidamente e por um longo período de tempo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 dias que essa pessoa está triste e essa tristeza não passa. Opa, acendeu uma luzinha vermelha. Vamos saber o que está acontecendo.
Esse estado doentio de mágoa, ele é frequentemente resultado de um fracasso em libertar o espírito da perda de um sonho que não se realizou ou de uma expectativa que tenha se frustrado. Às vezes a pessoa teve um sonho e o sonho se frustrou, ela não conseguiu realizar. Às vezes ela teve uma expectativa em algo e ela se frustrou, ela se decepcionou. E essa tristeza veio e se instalou no coração dela. E essa tristeza ela não quer sair, por quê? Porque ela não quer renunciar àquele sonho que ela não conseguiu conquistar. Não conseguiu esse? Ei, sonhe de novo, busque outro. Mas às vezes nós ficamos apegados a um determinado sonho, a um determinado objetivo, e quando nós não conquistamos aquilo, nós nos frustramos, mas nós estacionamos na frustração, porque nós não conseguimos aquele sonho. Eu lembro de um amigo que ele era tão apaixonado por uma jovem que ele não queria outra pessoa a não ser ela, mas ela já tinha namorado e já estava até casando com outro. E ele entrou num estado crônico de tristeza, de frustração, de decepção e começou a ir para a depressão. Por quê? Porque não queria renunciar, não queria abrir mão daquela paixão que era proibida. Afinal de contas, a moça já estava namorando e com um casamento marcado com outro. Não tinha a menor chance de dar certo aquilo ali. Mas ele não queria renunciar. E a tristeza se instalou no coração dele ao ponto de levá-lo para a depressão. Consegue entender? As emoções gritando. Essa pessoa precisa de ajuda. A tristeza surge pelo fato de não renunciarmos àquilo que queremos. Eu estou falando no caso de uma paixão, mas posso falar de qualquer outro sonho. Às vezes tem um sonho de ter um emprego tal, mas não consegue. Passar no vestibular, mas não consegue. Passar num concurso, mas não consegue. Ao invés de renunciar e tocar a vida e projetar outras coisas, ter outros sonhos, não, a pessoa fica ali presa, apegada naquela frustração, naquela decepção por não ter conseguido alcançar o seu objetivo. Ela se sente uma perdedora, sem valor. E ela se lembra do vazio que ela teve lá quando ela foi rejeitada. E isso só aumenta a ferida do coração dela. Tem pessoas que buscam preencher esse vazio em posições, como eu falei. E quando não consegue atingir a posição, ela se frustra. E aí vem à tona o vazio do amor que foi desencadeado lá quando o pai ou a mãe abandonou ela. Isso tudo maculando a personalidade da pessoa. Ela se perde em si mesma. Tem um livro interessante do professor Augusto Cury. Guilherme, faz favor para mim. Pega esse livro aí, por favor. E tem uma frase aqui que é muito interessante. Prisioneiros da Mente. Esse livro. Muito bom esse livro. O cérebro humano, no cérebro humano, há mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. Quais são os seus? Olha que frase. No nosso cérebro há mais prisões do que na cidade mais violenta da face da Terra. Quais são as nossas prisões? Talvez a pessoa esteja presa em uma paixão. Talvez esteja presa em um sonho que não se realizou. Talvez esteja presa em algo que aconteceu no passado, em um abuso, em uma violência. Está presa aqui dentro. Dentro de si, ela está presa nela mesma. Ninguém chegou e colocou uma algema. Ela não foi colocada em uma prisão. Ela está presa nela mesma. E ela não consegue sair dessa prisão. O segundo tijolo é a autopiedade. Esse não precisa nós tecermos muito comentários, né? Mas a autopiedade, ela não é somente um mau hábito. A autopiedade é a pessoa ter dó de si mesma. Vitimismo, coitadismo. Eu sou assim mesmo. Olha, minha vida é assim mesmo. Eu mereço isso. Não, você não merece nada. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido como coroa da criação de Deus. Você foi separado para cumprir um propósito de Deus. Então você não é um coitado, você não é uma vítima. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te colocar em um lugar de excelência. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, como diz o Salmo 113, se eu não me engano,
ou 13, ele nos tirou do lamaçal do pecado e colocou-nos para sentar na mesa com os príncipes do seu povo. Ele não projetou a sua vida para o sofrimento, para a autopiedade. Não. A pessoa, por conta dessas rejeições prolongadas, repetidamente, ela começa a ter dó de si mesma. Começa a ter um sentimento de vitimismo. E quando isso acontece, né, quanto mais nós formos indulgentes nisso, né, mais facilmente nós nos amoldaremos a esses pensamentos. Todas as vezes que as circunstâncias desagradáveis nos confrontarem, nós vamos ter esses pensamentos de autopiedade. Todas as vezes que nós encontrarmos alguma dificuldade, eu não vou conseguir, eu não vou romper, eu não vou conseguir resolver esse problema. Olha, não, eu não tenho força, eu sou um coitado mesmo. Ei! Você foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você não sabe a força que você tem. A autopiedade é um tijolo que não pode fazer parte desse muro de proteção do seu coração. Uma pessoa que está praticando a autopiedade está continuamente consolando a si mesma, por conta de qualquer problema que ela esteja passando. Aproveite, enquanto eu tomei uma água, aproveite e compartilhe aí com uns 2 ou 3 amigos seus essa live. Às vezes tem pessoas, amigas, que precisam ouvir algumas coisas, que às vezes estão passando por algum problema. Compartilhe aí, rapidinho, compartilhou. Indica ali um amigo, 1, 2, 3, tal. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas poderão alcançar a cura, a libertação. Autopiedade. Quando isso se torna irresistível, a pessoa procura outros, ela começa a ter piedade de si mesma, ela começa a consolar a si mesma. Não, o meu consolo é que eu sou assim mesmo. Eu sou fraco mesmo. Olha, nem meu pai e minha mãe me aguentaram. Eu sou assim mesmo. E quando ela já não se torna vazio isso que ela está falando, ela começa a procurar outros para consolá-la. E aí ela começa a entrar num processo de manipulação para alimentar a sua autopiedade. Ela começa a se colocar como vítima quando vai conversar com as pessoas. Eu não sei se você conhece, mas às vezes a gente vai conversar com as pessoas, ela já chega como vítima. Ela já chega assim, cabeça baixa. Não tem aquela firmeza de chegar, oi, tudo bem? Olha, eu vim aqui para resolver determinado problema, eu estou passando por isso, preciso de ajuda. Não, ela chega, não, é assim mesmo e tal. Se colocando como vítima e manipulando os outros para que os outros a vejam também como vítima. Para que os outros possam consolá-la. Mas veja só, tem algo muito interessante aqui na autopiedade que nós precisamos aprender. A autopiedade não apenas demonstra rejeição, como também aumenta o déficit de amor. Eu ter dó de mim mesmo não apenas aumenta a minha rejeição, mas aumenta também o meu déficit de amor. Porque eu tendo dó de mim mesmo não vai suprir o amor que eu preciso. Agrava o estado de rejeição. Nunca devemos consolar a autopiedade. Precisamos tratá-la como pecado. Autopiedade é pecado, porque eu estou confrontando uma lei de Deus. Deus me fez a imagem e semelhança dele. E na Bíblia está repleto de textos dizendo quem eu sou. Por que Deus me escolheu? E quando eu entro em rota de colisão com aquilo que a Bíblia diz, em alguns casos eu vou estar entrando em uma área totalmente minada, chamada pecado. A autopiedade, ela não pode ser consolada, ela tem que ser confrontada, tem que ser tratada como pecado. Nossa personalidade é torcida quando passamos a linha e vivemos em função dos nossos sentimentos. A nossa personalidade, ela é torcida quando nós passamos a linha e nós
Começamos a viver em função dos nossos sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos são oscilantes. A Bíblia chega a falar que o coração do homem é enganoso. E se vivermos com base nos nossos sentimentos, nós com certeza vamos viver mais frustrados e decepcionados do que em vitórias e em conquistas. Porque os nossos sentimentos são oscilantes. Não podemos tomar decisões baseadas nos nossos sentimentos. Não podemos fazer escolhas baseadas nos nossos sentimentos. Por isso que é bom nós estarmos cercados por conselheiros, por pessoas experientes, pessoas que realmente nos amem, pessoas que não vão estar envolvidas com as nossas emoções e os nossos sentimentos e vão poder dar a sua opinião a respeito de determinado assunto sem estar com o seu sentimento envolvido. Eu falava sobre um jovem a semana passada que veio me pedir um conselho sobre uma pessoa que ele estava apaixonado. E ele tinha ali 1000 argumentos para falar que aquela pessoa era a pessoa certa para ele e que ia dar certo, porque ele estava envolvido com o seu sentimento, com as suas emoções. Eu, como não tinha nenhum envolvimento com o sentimento, nem com ele e nem com a moça, eu pude dar um conselho para ele, pautado na palavra. Eu falei, não vai dar certo. Você está arrumando argumentos porque o seu sentimento está envolvido. Você está no olho do furacão e eu estou fora. Não vai dar certo. Não, pastor, tá. Primeiro passo que não vai dar certo. Que eu falei pro jovem. Primeiro passo, essa mulher é casada. Não vai dar certo. Não, mas ela vai largar do marido. Percebe como quando nós estamos com os nossos sentimentos envolvidos, com as nossas emoções envolvidas, nós temos vários argumentos para pautar aquilo que nós queremos, porque nós somos teimosos, obstinados. Se colocamos na cabeça que nós queremos aquilo ali, é porque é aquilo que nós queremos, mesmo que esteja errado. E aí nós precisamos de alguém que esteja fora, de alguém sábio, experiente, para dar um conselho. Uma das formas de você curar a autopiedade é você ter uma vida de ação de graças, uma vida de gratidão. Ter um coração grato derruba qualquer sentimento de autopiedade. Uma vida de gratidão derruba qualquer sentimento de autopiedade. Quando nós entendermos que Jesus é tudo o que precisamos, Ele é o suficiente, Ele nos supre e nós tivermos uma vida em gratidão a Ele, todo sentimento de autopiedade vai cair por terra. Toda tristeza vai cair por terra. Nossas emoções vão começar a ficar equilibradas. Nossos sentimentos vão começar a se tornar sentimentos sólidos, firmes, convictos. Terceiro tijolo, ódio, o tempo está indo. Ódio de si mesmo. Ódio de si mesmo pode ser definido como rejeitar a si mesmo depois de ser rejeitado pelos outros. A pessoa foi rejeitada pelos outros, a pessoa já passou por um processo de rejeição talvez prolongado, isso machucou ela e agora ela começa a se rejeitar. Ela começa a ter ódio de si mesma. Eu não faço nada certo mesmo, a culpa é minha, meus pais fizeram isso porque eu tenho culpa. Isso é muito complicado porque tem 3 raízes básicas. Olha, a primeira, consequência imediata do estado de estagnação, ela estagnou no problema. Dependência que a autopiedade gera, né? Ela estagnou no problema. Isso gera ódio de si mesmo. Segundo, ódio de si mesmo também é proporcionado por atitudes pecaminosas que imprimem um grande poder de culpa. Por exemplo, imoralidade sexual, incesto, que é relacionamento sexual entre irmãos, entre pai e filho. Isso leva a pessoa a ter ódio de si mesmo. E a terceira raiz, casos de abuso. A pessoa é humilhada, ultrajada, desrespeitada, que se sente sem valor, se sente suja. Isso é comum em caso de estupro, de pedofilia, de ASI, né, que é abuso sexual infantil. Essas 3 raízes, estagnação no problema,
atitudes pecaminosas que incute na pessoa um grande poder de culpa. A culpa foi dela, talvez um incesto ou imoralidade sexual, e em casos de abusos, de estupro ou pedofilia. Isso gera na pessoa ódio de si mesma. Veja só que essas paredes de proteção, esses tijolos, estão formando uma parede de proteção nas nossas emoções. Tristeza, eu falei primeiro, autopiedade, ódio de si mesmo, depressão. Meu Deus. Depressão. O que é a depressão e como relacioná-la ao prumo de Deus? Veja só, a depressão é uma perda da vitalidade e uma estagnação total. Perda de sonhos, de projetos, perda da alegria. A pessoa não tem alegria. A pessoa, ela passa a viver a sobreviver em uma vida totalmente sem sentido. A pessoa perde totalmente a inspiração pela vida e ela começa a se culpar em determinadas situações. Ela se autodeprecia e passa a viver num abismo de desânimo total. Ela não tem coragem para nada. Alguns ficam sem comer, outros ficam sem tomar banho, outros ficam sem trocar de roupa. Enfim, são uma série de consequências. O ser humano ele é complexo e ele é dinâmico, então cada um tem um tipo de reação e precisa ser tratado de acordo com a individualidade de cada um. É normal nós termos alguns sentimentos depressivos de vez em quando, alguns sentimentos de tristeza, mas quando esses sentimentos começam a aumentar frequentemente e são duradouros, a pessoa ela pode precisar de uma ajuda, de uma ação reparadora, de um socorro, de uma mão estendida. Passou por uma tristeza ali esporadicamente, tal, é uma coisa. Agora, se isso está perdurando, isso está massacrando, desânimo, não tem sonhos, não tem projetos, não tem ânimo para nada, a pessoa se tranca no quarto, outros querem ficar no escuro e assim por diante, precisa acender essa luz. Uma simples, mas usual ilustração, né, que alguns psicólogos costumam usar, né, por exemplo, um automóvel que começa a perder a sua potência. Né? A máquina, o automóvel que começa a perder a potência, ele começa a tremer, começa a ter aquelas tossidas, né? Aqueles engasgos, né? E nós, é lógico que obrigatoriamente nós vamos ter que abrir o capô para olhar o que tem lá dentro, para ver o que está acontecendo. E é claro que quando o desempenho do carro cai, nós vamos perceber. Nós vamos ver que algo está errado e nós vamos procurar consertar. Se você começa a perceber que o seu desempenho, o desempenho de uma pessoa que está próxima a você, começa a diminuir, ela não tem mais aquela alegria, não tem desânimo, fuga, se escondendo, quarto fechado, aquelas coisas todas, precisamos começar a prestar atenção. E quando nós mesmos entramos nesse estado depressivo, a mensagem dada pelo nosso mau humor, muitas vezes, olha só que interessante isso. Quando nós entramos num estado de depressão, a mensagem dada pelo nosso mau humor é silenciada às vezes por uma droga antidepressiva. Mas aquilo é passageiro. Vai passar o efeito da droga, do antidepressivo. E depois, o que vai acontecer? Isso significa que às vezes nós estamos tratando apenas os sintomas. Não estamos tratando a raiz do problema. E veja só, nós temos um tripé aí para tratar esse tipo de problema. Que existe. Não como muitas pessoas falam, não é frescura, não é preguiça, né? Porque às vezes alguns têm muita ansiedade, outros entram num estado de ociosidade, e aqui a ociosidade não é, em hipótese alguma, não está ligada à preguiça, mas às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa se aposenta, e ela estava acostumada em um ritmo de vida, de trabalho, de correria, e ela se acostumou com aquilo ali, de repente ela aposenta e ela para com tudo. Aquilo pode gerar nela uma tristeza, um desânimo, que pode levá-la a
a um quadro depressivo. Agora veja só o tripé para tratarmos, para cuidarmos dessa pessoa. Ela vai precisar de uma análise clínica. Ela vai precisar ir a um médico. Porque a depressão, ela tem a sua causa física. São aquelas células que produzem o hormônio do prazer, da alegria, que podem estar em déficit. E isso pode acontecer por uma série de problemas. Inclusive problemas acontecidos na infância, pela rejeição, pela carência, pelo abandono. Então ela vai precisar de uma análise clínica para saber como que está as suas células na região do cérebro que produz o hormônio ali do prazer, do bem-estar, da alegria, da satisfação, e talvez vai ter que entrar com medicamento. Mas junto com isso daí, ela vai precisar ter um equilíbrio na sua alimentação, ter uma alimentação saudável. E junto com essa análise clínica, com essa alimentação saudável, ela vai precisar de uma atividade física. Então não é tratar isoladamente com um ou com o outro. São os três, é um tripé. Consegue entender? E nós vamos precisar. Identificou que a pessoa está com esses sintomas? Desânimo, fuga, tristeza prolongada, se tranca, não come, não toma banho e tal. Primeira coisa, procure um especialista. Procure um clínico, procure um psiquiatra. Depressão não é frescura, é sério. E aí, junto com esse medicamento, essa alimentação saudável, essa atividade física, a gente entra com o espiritual. Ela vai precisar de ter conselheiros ali, pessoas orando por ela, pessoas acompanhando ela, pessoas depressivas. Não adianta você falar para ela ler a Bíblia, ela não lê. Ela não quer saber de ler Bíblia, não quer saber de nada. Às vezes, você, se for amigo, se for da família, você vai ler a Bíblia para ela ali do lado. Lê pouco, você não precisa ler o livro inteiro, 10 capítulos, não. Lê um pouquinho, você vai estar lançando vida sobre ela. E é lógico que aquilo que você vai ler na Bíblia, você não vai ler, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, e Saul se lançou sobre a sua espada e morreu. Você não vai ler isso para uma pessoa que está depressiva. Você vai explicar para ela que Jesus pode tirar ela daquela situação. Que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Esse tripé, medicamento, alimentação saudável, atividade física, junto com a orientação espiritual, oração ali, e pessoas ajudando, pessoas que realmente amam, vão ajudar a tirar essa pessoa desse quadro. E o último tijolo é a apatia. Definida como uma existência sem desejo, indolência de mente ou ausência de sentimento. A apatia é um arqui-inimigo das nossas vidas. A pessoa perde a vontade de viver e passa a sobreviver. E veja que a apatia, ela não entrou ainda em um quadro depressivo. É um degrau antes. A Bíblia fala sobre muitos que estão dormindo na fé. E uma série de reveses, de desencorajamentos que podem proporcionar uma plataforma para esse terrível ardil do inimigo. Artimanha do inimigo. Por causa da apatia da igreja, veja só, e do seu fracasso em ser luz do mundo e sal na terra, o mundo tem, em vez disso, invadido a igreja. Por conta da apatia da igreja, uma igreja apática, sem força, sem ânimo, sem garra, sem convicção. Não dá para você diferenciar o que é igreja e o que é mundo, por conta da apatia, por conta da estagnação, por conta do desânimo, por conta de não assumir o seu papel de ser luz no mundo e ser sal na terra.
Às vezes, isso tem dificultado das pessoas conseguirem socorro na igreja, porque elas não conseguem ver na igreja o socorro que elas precisam. Tal apatia surge de pensamentos e sentimentos de rejeição e fracasso. Sentimentos do tipo, do que adianta fazer isso? Do que adianta ir na igreja? Do que adianta orar? Do que adianta ler a Bíblia? Isso nunca funciona. E aí é uma murmuração sem fim. Eu sempre serei desse jeito. Do que adianta orar? A pessoa está apática. É o quinto tijolo que ela usa para proteger as suas emoções. Paredes de proteção das nossas emoções. Nossas emoções foram machucadas, foram feridas, e agora a gente levanta um muro, uma parede de proteção, para que ninguém mais toque. Mas de trás dessa parede, esses tijolos pelos quais nós construímos essa parede, eles têm nome. Tristeza, escondemos atrás das nossas tristezas. Autopiedade, às vezes estamos escondidos, fugindo de algo, atrás da autopiedade. Dó de mim mesmo. Ódio de si mesmo, que é um passo à frente. Primeiro, eu tenho autopiedade, dó de mim mesmo, e depois eu começo a me odiar. Porque aconteceu algo e eu me sinto culpado. Depressão, que é um caso mais grave, mas que pode acontecer, da pessoa entrar nesse quadro depressivo. E a apatia, desânimo total, estagnação total. Não tem sentimento para nada. Não vê solução em nada. A pessoa está totalmente apática. Se você conhece alguém que está nessa situação, essa pessoa precisa de uma mão estendida. Essa pessoa precisa conhecer o autor da salvação, o autor da vida, Jesus. E você é a pessoa que vai apresentar Jesus para ela. Consegue entender? Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema emocional, sentimental, não importa o tipo de problema. Jesus é a cura. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele viveu para nos mostrar como viver, como ter uma vida saudável. Jesus lidava com todo tipo de gente, mas as pessoas não influenciavam ele. Ele sim influenciava as pessoas, porque ele tinha uma vida emocionalmente saudável. Ontem, em uma mensagem que eu ministrei na igreja, eu falava que Jesus ele tinha uma multidão em volta dele. Mas ele tinha 70 ou 72 discípulos, os quais ele enviou para propagar o evangelho. Ele tinha 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, ele tinha 3 com os quais ele sentava para decidir coisas profundas. Sala de reunião. E dentre todos esses, ele tinha apenas 2 amigos, João e Lázaro. Por isso Jesus tinha saúde emocional. Ele não se empolgava com quantidade de pessoas. Ele sabia conhecer os verdadeiros, aqueles que iam suportar o peso do compartilhar daquilo que ele tinha no coração. É tão verdade que o último livro da Bíblia, Apocalipse, Jesus compartilhou com seu amigo João. E tem revelações, o próprio livro Apocalipse significa revelações, né? Revelação. E tem revelações ali extraordinárias para os fins dos tempos. Mas ele escolheu bem com quem compartilhar coisas profundas. Com um amigo. Com aquele que ia suportar. Assim como ele tinha uma vida emocionalmente saudável e estruturada, ele compartilhou com quem também tinha uma vida emocionalmente saudável. Aprendamos com Jesus a ter uma vida emocional saudável. Estude sobre ele, estude os 4 evangelhos. Você vai saber quem foi esse homem. Que Augusto Cury chama de o mestre dos mestres. Que Deus possa abençoar a sua vida. Semana que vem a gente fala sobre a segunda área básica da personalidade humana, do qual a autorrejeição é instalada, que é no nosso intelecto, nos nossos pensamentos.
semana que vem a gente dá continuidade. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, e a gente vai estar orando. Vou falar mais uma vez, compartilhe aí com uns 2 ou 3 aí, uns 2 ou 3 amigos, essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Veja só, nós estamos fazendo a live no Facebook, primeiro por conta do tempo. E por quê? Porque no Facebook a gente tem um número maior de amigos, mas o objetivo aqui não é alcançar seguidores, tá? Tranquilo com relação a isso. Tá? Seguidores a gente tem lá no Instagram. Então, nós já estamos fazendo no Facebook, é porque nós não estamos atrás de seguidores. Quando eu falo para nós compartilharmos, não estou atrás de seguidores. Muito pelo contrário. Eu estou querendo que essa palavra possa alcançar mais vidas, possa edificar mais vidas. Porque tem pessoas que talvez você não conheça, que estão passando por quadros como este aqui e precisam de ajuda. Talvez eu não conheço, mas você conhece. E aí você vai ser o canal para alcançar essa pessoa, porque eu não consigo chegar lá, mas você consegue. Talvez você esteja em outra cidade e você conhece pessoas em outra cidade que estão passando por essa situação. Eu não conheço, mas através dessa live, através da sua vida, vai alcançar essa outra pessoa. Consegue entender? O objetivo é esse. Nós não estamos atrás de seguidores. Tá? Estamos apenas compartilhando aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Nós vamos orar por algumas pessoas. O Fabrício de Jesus pede oração aqui pela sua empresa, né? Pela Lan House. Vamos orar também hoje para Deus estar colocando a mão dele, como ele sempre tem feito, sobre as nossas crianças. Hoje foi comemorado o Dia das Crianças, né? Lá na nossa igreja Batista da Esperança tem um trabalho legal lá, que o pessoal do MIB, que é o Ministério Infantil, fez lá um drive-thru de presentinho para as crianças. Na primeira igreja batista também teve, nós passamos por lá, ganhamos um saquinho de pipoca. O Tarso ganhou doce lá na Batista da Esperança e depois ganhou pipoca lá na primeira Batista. Nós vamos estar orando pelas nossas crianças. A Elaine pede oração para a dona Zilda Reis. Tá, Elaine, eu acho que a Elaine ainda está viajando ainda, né? Deve estar lá em promissão ainda. Eles estavam viajando, não sei se já chegaram, mas vamos orar pela dona Zilda. O Rubens Rodrigues, vamos orar por ele, meu amigo Rubim, Dr. Rubens. Antônio Nilce e Sebastião, Antônio Nilce, meu primo. Sebastião Santana mandaram... o Antônio Nilce e o Sebastião Santana mandaram um abraço. Opa! Um abraço, Antônio. Deus te abençoe, meu primo. O Santana, meu amigo Santana, Sebastião Santana, policial aposentado. Um abraço, Santana. A irmã Aparecida pede oração pelo Elton, pelo Valdeir, pelo Vilmar. A Lucineide, minha prima, também pede oração por sua vida e toda a sua família, principalmente pelo irmão Zé Nilton, meu primo Zé Nilton. Tá lá ele está em Poção ou em Petrolina, é um dos dois. Eu sei que ele é candidato a vereador lá, o Zé Nilton. Zé Nilton Coelho Alves, meu primo. Um abração, Zé, vamos orar por você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar cada uma dessas vidas diante da Tua presença. Colocar as crianças, hoje foi comemorado o Dia das Crianças. Pai, em nome de Jesus, cuida das nossas crianças, Pai. Livra de toda pedofilia, de todo abuso, de toda violência. Dê sabedoria aos pais. Dê entendimento aos pais. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado na vida das crianças. Que essa nova geração que está surgindo aí, Deus, ela venha impactar, Deus, ó Pai, essa terra, Deus, com o conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus, sei que isso é responsabilidade dos pais. A Tua palavra diz, ensina a criança o caminho em que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Dê sabedoria aos pais para estar ensinando às crianças os Teus caminhos, meu Pai. Deus, cuida de cada uma dessas vidas. O Zé Nilton, o Antônio, Deus, a Lucineide, a Graci, Deus, a irmã Aparecida com os filhos, o Valdeir, o Elton, o Vilmar. Pai, em nome de Jesus, a dona Zilda, o Fabrício, Deus, cada uma dessas vidas eu coloco diante do Teu altar. O Rubens, Deus, o Santana, a esposa dele, a dona Ana. Pai, coloca a Tua mão poderosa. Deus, toca com o Teu poder, traz a Tua proteção, traz cura onde precisa de cura, Pai.
repreenda o mal, repreenda toda a enfermidade, que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas vidas. Abençoa também o Zé Jovino, que está vindo de viagem, que estava trabalhando. Abençoa o Anderson, que está lá em Hortolândia. Abençoa o Edmilson, que está lá em Campinas. O Douglas. Abençoa o Júnior e o William, que estão na casa de recuperação. Toca na vida deles, restaura a saúde deles, Pai. Liberta eles das drogas, no nome de Jesus. Eu coloco cada uma dessas vidas. Abençoa também o tio Gerson, a tia Vera, o Gabriel. Pai, nós liberamos a bênção do Senhor sobre essas vidas. Obrigado pela vida do Guilherme, que está aqui conosco. Deus abençoa a Lucelena, a Duda, a Dona Joana, o seu Zé. Abençoa o Kleber, a família dele. No nome de Jesus. Obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero fazer... só pretinho, só, da caixinha. Nossa caneca aqui, que não pode faltar. Olha aqui a nossa caneca. Olha o bigodão. Be amém. Seja homem. Você que é casada, você pode estar comprando para o seu maridão, para ele tomar um chazinho, um cafezinho nessa caneca, um leite. Se você tem um namorado, você compra para o seu namorado. Ou se você quiser para você mesmo, né? Canequinha, R$30. Em breve estarão prontas a nossa canequinha feminina, né? Essa daqui por enquanto é masculina, mas você pode estar usando também. Tem muitas mulheres comprando, viu? Mesmo sendo masculina, tem muitas mulheres comprando. Você vai estar ajudando o nosso ministério. R$30, né? A gente tem aqui algumas para venda. Você entra em contato com a gente e vai estar abençoando o nosso ministério. Faça inscrição no meu canal do YouTube, pr.nandinho. Tem algumas meditações lá, algumas pregações, algumas ministrações que a gente faz na igreja, aqui nas reuniões. Tá? Quinta-feira agora, nós vamos fazer uma live. Nós estamos decidindo ainda se vai ser pelo Face ou pelo Instagram. Eu e o pastor Diego Brito, lá da Primeira Batista. Nós vamos falar sobre educação de filhos. Vamos aproveitar aí a semana que se comemorou o Dia das Crianças para estar falando sobre a educação das nossas crianças. Às 21 horas, na quinta-feira, uma live, eu e o pastor Diego Brito, da Primeira Igreja Batista. Que Deus abençoe a sua vida. Quero indicar um livro aqui. Já falei do livro do Augusto Cury, mas esse livro aqui eu não posso deixar de falar. Vivendo Além dos Seus Sentimentos, da Joyce Meyer. Esse livro aqui é extraordinário para você que quer ter o controle das suas emoções. Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Joyce Meyer. Excelente esse livro. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter nos acompanhado. Que você tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima.